vou falar de uma pessoa que eu não sei pronunciar o nome dela, é um nome polonês, na verdade não é polonês, é albanês, né? Andrzej Gotchen-Bocsájzu, uma coisa assim, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá, né? Ela nasceu no dia 26 de agosto de 1910, em Uskup, que era então capital do Vilayet de Kosovo, uma subdivisão do Império Otomano. Na sua cidade natal hoje é a atual Skopje, capital da Macedônia do Norte. Então teve essa mudança aí na geografia da Europa, e aonde era Kosovo agora é Macedônia do Norte. Ela é filha de pais albaneses, uma família de 3 filhos, sendo 2 moças e um rapaz. Ela foi religiosa católica, naturalizada indiana, fundou em Calcutá, em meados da década de 50, a Congregação das Missionárias de Caridade, com a missão de cuidar dos pobres, necessitados, doentes e excluídos do meio social, com o apoio do governo indiano. Na época, ela fundou a instituição com 12 voluntários. Ela reformou um templo hindu e transformou num abrigo. A Madre Teresa também abriu um centro de tratamento para leprosos em Chittagong em 2015. E a congregação, agora em 2015, ela montou o templo na mesma, esse centro de tratamento para leprosos, na mesma época que ela reformou o templo hindu e montou as missionárias de caridade, e em 2015 a congregação dela já contava com 5.000 membros em 139 países. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 17 de outubro de 1979, foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Então, aí a gente vê uma figura emblemática, uma figura que todo mundo tem o maior apreço, a gente se refere a uma santa, a uma pessoa muito caridosa, como está fazendo papel de Madre Teresa, não sei o quê, mas aí que vai a polêmica, né? Apesar do reconhecimento que ela tem internacional, a Madre Teresa ela foi muito criticada, principalmente por alguns expoentes aí da literatura, como Christopher Hitchens, Michael Parente, Arup Chatterjee e até o Conselho Mundial Hindu, por ela ser amiga de ditadores e pelas condições das casas de suas missões, que eram comparadas a campos de concentração. Ela também foi acusada de corrupção financeira e médica. Não é difícil você encontrar artigos, estudos, livros e documentários que apontam que 1/3 dos pacientes que ela cuidava morriam sem ter os cuidados devidos, né? Por escassez de medicação, por falta de alimentos, falta de analgésicos. Então, isso tudo sem contar o desaparecimento de milhões de dólares arrecadados para os fins ali que ela dedicava à caridade, né? Então, o dinheiro também sumiu, e a gente tem aí vários documentários, várias matérias que citam isso daí. Por fim, o milagre que a beatificou, segundo um racionalista estudioso chamado Debassis Bhattacharya, a cura do tumor da Mônica Bersa não passou de uma mentira planejada. O tumor não era cancerígeno, mas de tuberculose, e ela se curou porque foi diagnosticada e tratada no hospital. Então, já cria uma polêmica danada aí pela história das instituições, da caridade em si, e da própria beatificação e da canonização dela, né? Desde 1948, aí curiosidade um pouco da vida dela, né? Desde 1948 ela se vestia usando um sari branco com listas azuis, e que isso se tornou a imagem indissociável dessa figura, né? O tecido que ela usava para esse sari, ele foi desenvolvido por doentes com lepras por doentes com lepra das habitações aonde ela tinha a ordem das missionárias, né, nas imediações de Calcutá.
Em 2016, o hábito da Madre Teresa foi registrado junto ao Departamento de Patentes da Índia, visando evitar o uso comercial indevido. E esse foi o primeiro caso de copyright sobre uma vestimenta religiosa no mundo. A Madre Teresa morreu em 1997, em Calcutá, aos 87 anos, de ataque cardíaco, enquanto preparava um serviço religioso em nome da princesa Diana de Gales. Algumas homenagens que foram feitas aí com relação às artes, né, para a gente trazer para o nosso papel aqui do Remute. Na música sacra existem vários hinos e canções e musicais que se inspiram na trajetória da santa, né? Na música popular, o grupo Êxodos aqui do Brasil e o Madre Deus de Portugal também retrataram a fé e a caridade da santa. No cinema, o filme italiano Madre Teresa, de Fabrício Costa, que tem até uma menção dele aí nos nossos arquivos do Remute, o filme de Madre Teresa do Fabrício Costa, lançado em 2003, ele conta de uma forma inspiradora e romântica a questão da ajuda ao próximo, só que ele aborda com bastante sutileza esse lance da soberba, o comodismo, a ganância e esse falso discurso de fé. Então ele já dá uma pitadinha de especulação aí nessa coisa controversa, né? Já o filme Hell's Angels, do Christopher Hitchens, que é um crítico veemente aí da contradição aí da caridade da Madre Teresa, é um documentário de 1994 que critica duramente o trabalho da santa, né? E tem aí o filme também Madre Teresa em Nome dos Pobres de Deus, de Kevin Connor, que foi estrelado pela Geraldine Chaplin, filha do Charlie Chaplin, e foi lançado em 1997, no ano que a Madre Teresa morreu. Ele enfatiza apenas a imagem que tornou ela uma santa, né? Em 2016, pouco antes do Papa Francisco canonizar a Madre Teresa, foi realizada a 4ª edição do Festival de Cinema Internacional Madre Teresa, com exibição de 23 filmes em Calcutá. Depois, em várias cidades da Índia também foi rodado esse festival, e em mais de 50 países. A primeira edição do festival aconteceu em 2003, ano do lançamento do filme italiano lá do Fabrício Costa, Madre Teresa. Imediatamente depois da sua beatificação, a segunda do 10º aniversário da morte em 2007, e a 3ª edição do festival foi a completar os 100 anos aí do seu nascimento em 2010. Em centenas de cidades ao redor do mundo são encontradas estátuas e pinturas que homenageiam a santa. Então fica aí a nossa história sobre essa, a partir de agora, polêmica figura da Madre Teresa de Calcutá. Sim, bastante polêmica, né? Dependendo de quem você conversa, ou adora, ou realmente acha que é algum tipo de farsa, ou tem algum lado mais negro, né? Mas... Você já tinha ouvido coisas assim, meio sarcásticas, quando o pessoal fala assim, Madre Teresa, tipo, querendo dar aquele sentido ambíguo? Você já ouviu as pessoas? Não, pessoalmente não. Já li sobre o assunto, né? Mas não pessoalmente falar com alguém com esse sentido aí, né? Sarcástico. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, parece Madre Teresa, que tipo, fala que faz e não faz, né? Já ouvi essa conotação aí da Madre Teresa. Aí é uma colocação um pouco menos comum aí, mas a gente está aqui para informar que existem essas controvérsias no mundo, então vai das pessoas a fé, acreditar, ir atrás, buscar informação, aí que tá. Sim. Você nunca vai saber 100% da verdade, né? Do que acontece. Não mesmo. A gente nunca... É uma pena, inclusive, que a gente sofre muito com isso, por exemplo, na nossa política do mundo, né? Que a gente nunca fica sabendo ao certo o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, para onde foi o dinheiro de né? A gente nunca entende muito bem. Eu tive um presidente de uma empresa que eu trabalhei que falou assim, quanto mais perto do chefe você tiver, mais você vai ver que ele não é tão sacana como você pensa. E às vezes você vai chegando muito perto ali
você está longe de um cargo de presidente, diretoria, não sei o quê, você acha que os caras são meio malandros. E a hora que você chega lá perto, você vê que os caras têm os motivos deles também, né? Mas o pobre peão ali não acaba que é comandado e não é informado. E vê só a realidade mais próxima dele, né? Não vê os dilemas do outro lá, que tem outra esfera de decisões aí, que tem muita coisa em jogo, né? Pois é. De novo cai política, né, internacional, né? O que está em jogo aí entre um país e outro, né? Já que não existe um nada acima, que é o chefão que controla tudo, né? E cai naquilo que a gente conversou ali no começo do programa, né, cara? A gente está perto aí da votação, é a oportunidade que a gente tem de botar a mão na consciência, de falar esse ou aquele, ou nenhum, né, cara? Ou protestar, ou ir para cima, né? Mas o voto é a nossa ferramenta hoje em dia.